Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar das minhas leituras de dezembro. Em dezembro eu concluí 6 livros, 3 deles, inclusive, foi na maratona que fizemos no Labaredas. Foi uma maratona de 12 horas de leitura, então deu para ler, trabalhar, editar, fazer algumas coisas bem legais. A gente aproveitou ali no final do ano, antes do Natal, um domingo pra maratonar livros e foi super bacana. E esses 6 livros foram livros bem legais. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles então. E se você gosta de vídeos sobre livros, história e literatura, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar aquela curtida no meu vídeo, de comentar comigo o que você tá achando sobre as leituras que eu fiz, sobre o livro que eu tô falando. Esse engajamento ele é muito importante para que o meu canal possa chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, vamos começar então com o primeiro concluído de dezembro, que foi De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. Esse livro maravilhoso. Ali no final, em novembro, dezembro, eu tava assim num período que não tava conseguindo ler muita coisa. E aí chegou esse livro da Companhia das Letras, que inclusive eu acho que eu nem mostrei ainda em Book Haul. Vou gravar um vídeo falando de todos os livros que chegaram ali no fim do ano. Acho que tem algumas coisas legais que eu preciso mostrar pra vocês, que vieram de parcerias, alguns presentes maravilhosos. Então eu vou gravar esse vídeo. Mas enfim, e aí peguei esse do Jefferson que tinha acabado de chegar e foi maravilhoso. Eu acabei me envolvendo muito com a leitura de um jeito que eu não queria parar de ler. Eu lembro que eu peguei numa noite e deitei no sofá para ler. Eu simplesmente não queria ir dormir. Eu só fui dormir porque eu precisava acordar cedo no outro dia, enfim. E aí acabou sendo a primeira leitura que eu concluí no mês de dezembro. Inclusive esse livro tá nas minhas melhores leituras do ano. E eu fiz um vídeo sobre ele lá pro meu Instagram literário, que é o Jaque Livros. Segue o Jaque Livros se você não sabe. Eu tenho um Instagram chamado Jaque Livros. Lá eu também falo muito sobre livros e, é claro, no ritmo do Instagram tem alguns vídeos, tem alguns textos com resenha, tem textos sobre assuntos diversos, muitas opiniões. Me acompanhem por lá também. E eu vou deixar na descrição o link pro vídeo pro Instagram que eu gravei sobre esse livro incrível do Jefferson Tenório, então, que é o lançamento de 2024 do autor, que ganhou o prêmio Jabuti pelo Avesso da Pele. Eu, inclusive, super recomendo o Avesso da Pele, é um livro incrível. Os 3 livros do Jefferson Tenório que eu li, eu gostei muito, que foi o Estela Sem Deus, o Avesso da Pele e agora o De Onde Eles Vêm. De Onde Eles Vêm é centrado numa história em torno de um jovem chamado Joaquim. Ele é um jovem adulto ali, tá com 24 anos e ele nessa fase da vida passa para entrar na universidade via sistema de cotas. Então ele começa a cursar letras numa universidade federal. Ele é um jovem que vive no Rio Grande do Sul, em Alvorada, e estuda em Porto Alegre. E então ele começa a estudar na Universidade Federal. Ele é um dos primeiros alunos cotistas ali no início. E aí esse livro ele vai contando a história de Joaquim, esse centrado também nas vivências dele na universidade, de tudo que ele vai enfrentando, de problemas, de burocracias, de racismo. Fala dele como estudante, ele é muito dedicado, um super leitor, gosta muito de escrever. Fala dele também como neto, ele é neto da avó Fininha, ele é órfão, então a avó Fininha é quem cuidou dele depois disso, e nesse momento da vida é ele que cuida da avó. Ela tem um problema de saúde muito grave. Então, além disso, esse livro é bastante centrado nas relações do Joaquim, nas relações amorosas, nas relações de amizade. E é lindo percorrer esse caminho com esse personagem. Eu gostei muito desse livro. O Jefferson Tenório escreve muito bem. Eu achei que ele transformou o Joaquim num personagem muito interessante, muito cativante, um personagem muito complexo. E aqui a gente vai acompanhando então um pouco dos desafios que o Joaquim enfrenta, sendo um dos jovens, dos primeiros jovens negros a
entrar na universidade pelas cotas e do racismo que ele enfrenta, dos professores que não têm letramento racial, que não têm acesso a bibliografias de autores negros, dos colegas. É um livro muito legal. Eu recomendo para vocês, assim, de olhos fechados. E além de tudo, além de ter todos esses temas bacanas, também, assim, um livro delícia para ler. É um livro que me curou de uma pequena ressaca literária. Então fica a dica de onde eles vêm. Outro livro que eu li no mês de dezembro foi o Tese sobre uma Domesticação, da Camila Souza Virada. Esse livro ele foi traduzido pela Silvia Massimini Félix, publicado pela Companhia das Letras. Eu também recebi de parceria nesse ano da companhia, no ano de 2024. E eu gostei muito. Eu tinha ouvido o audiobook do Parque das Irmãs Magníficas, da autora, então eu quero ainda reler no físico o Parque, mas o Tese sobre uma Domesticação me arrebatou. Eu peguei depois do De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório, pensei, vou pegar esse porque eu acho que vai me envolver, e tava certa. Foi uma leitura muito boa. Esse livro ele é muito cru. A Camila Souza Virada é uma escritora muito inteligente, assim, a narrativa dela também é um desses livros que vai te prender. E nesse livro, então, acompanhamos uma atriz. Ela é chamada assim no livro, a atriz não tem um nome para ela. Ela tá apresentando uma peça que é A Voz Humana, do Cocteau. E ela é uma atriz incrível, e essa peça faz muito sucesso. Ela é uma atriz trans, casada com um homem gay. E então eles formam essa família, adotam um filho. E esse livro vai falando sobre os desafios dessa mulher, sobre tudo que ela precisa enfrentar, sendo uma pessoa, como que eu posso dizer, que foge à norma, né, do que é ser mulher, por exemplo, e com uma família que é meio que normativa ali, do pai, da mãe, do filho, uma família que também às vezes tenta domesticar, ela também às vezes tenta talvez se domesticar, e o que resulta disso, né, porque ela é uma mulher extremamente transgressora também. É um livro bem interessante, eu fiquei muito emocionada em alguns trechos, o final é arrebatador, e eu também fiz resenha lá pro Insta sobre o Tese. Inclusive tive a oportunidade de participar de um encontro de leitura do Arriba com o Jeff. Eu vou deixar o Insta desse clube de leitura aqui na descrição para vocês, e tive uma discussão muito bacana. Fiquei muito feliz pelo convite também para participar desse encontro e falar sobre essa leitura, e esse encontro também foi bastante enriquecedor para minha experiência lendo Tese sobre uma Domesticação. A Camila Souza Virada, ela é uma escritora argentina maravilhosa, então eu quero ler mais coisas dela. Tô de olho aí no ensaio, A Viagem Inútil, se não me engano, que é um ensaio sobre escrita. Além de tudo, ela é uma grande atriz, e esse livro ele vai ser adaptado para o cinema, e a Camila Souza Virada vai interpretar a atriz do livro. Eu tô assim, muito animada com essa produção, não vejo a hora que isso fique pronto para que possamos desfrutar então do Tese sobre uma Domesticação nas telonas. A capa desse livro tá maravilhosa. Eu gostei muito da arte da capa, e essa arte aqui, ela foi feita por uma artista do Rio Grande do Sul, que se chama Ellie de Bernardini, se chama Anomalia, e é acrílica, feltro e prego sob tela. Esse desenho foi feito com feltro, que é um material bastante sensível, né, ao toque e tudo mais. Tá lindo esse livro, é uma história muito envolvente, muito sensível. Eu gostei bastante do Tese sobre uma Domesticação. Outro livro que eu terminei de ler em dezembro, e esse eu terminei na maratoninha lá do Labaridas, foi o Assombros Cotidianos, do Mário Quintana, que é uma antologia organizada pelo Márcio Vassalo. Esse livro, que saiu pela Alfaguara, eu também recebi da Companhia das Letras, da parceria, em 2024. Foi um dos últimos livros que eu recebi, inclusive eu também preciso mostrar ele no book haul que eu for fazer, dos livros que chegaram aqui no final do ano. E esse livro foi super especial pra mim, eu falei dele nas melhores leituras do ano também,
porque ler Mário Quintana é se reencontrar, é me reencontrar com partes minhas, assim, do passado, daquela adolescente que já amava poemas, que anotava os poemas nos caderninhos, enfim. E aí eu fui pegar esse livro tem vários poemas do Quintana que estão entre os meus preferidos, e foi uma experiência linda. Eu recomendo muito o Quintana, tanto para quem conhece já bastante de poesia, essa antologia tá maravilhosa, tanto para quem não lê tanta poesia ainda, mas quer ler mais, essa antologia tá maravilhosa para essas pessoas também. E o Mário Quintana é um poeta que nasceu no Rio Grande do Sul, ele foi tradutor também, ele traduziu Proust, ele traduziu Virginia Woolf, foi, assim, uma figura interessantíssima da história da nossa literatura, e acho que precisamos ler e falar do Mário Quintana. Outro livro que eu terminei de ler em dezembro foi o Caderno de Faróis, da Jasmina Barreira, traduzido do espanhol pela Silvia Massimini Félix também. A Jasmina Barreira é uma escritora mexicana, e esse livro eu recebi da Editora Moinhos, foi uma cortesia da Editora Moinhos, fiquei mega feliz. É o primeiro livro da Jasmina Barreira que eu leio, embora eu tenha o Linha Negra, que ainda não li o Linha Negra, que é outro que a Moinhos também publicou. E nesse livro aqui, que é ensaístico, ela vai falando de faróis pelo mundo, de faróis, e ela vai citando autores, e ela vai falando sobre, fazendo referência então a diversos autores, e falando um pouco sobre si, sobre a sua trajetória. Eu achei um livro muito bonito, e é uma coleção de faróis que ela faz então nesse livro, nesse caderno. Conheçam esse livro da Jasmina, eu ainda quero fazer uma resenha lá pro Insta dele. É um livrinho lindo, um livrinho fininho, edição caprichada da Moinhos, tradução ótima da Silvia Félix. O que diz aqui na contracapa desse livro? Colecionar é uma forma de escapismo. Ao depositar a atenção, o desejo e a vontade em algo estranho, em sua beleza, sua ordem, sua classificação e seu acúmulo, evadem-se faltas e vazios. O ato de colecionar pode ser tranquilizante em sua repetição, como um mantra. Diante do medo da deriva, colecionar. Por exemplo, colecionar faróis fornece uma direção, por mais arbitrária que seja. Torna-se, então, uma maneira não só de escapar, mas também de construir. Pode-se criar por meio da fuga. Esse livro é muito sobre fuga, é muito sobre andar de um lugar para o outro, de trabalhar a própria escrita, de buscar curiosidades, de guardar coisas, né? E o que é a escrita, senão uma forma de guardar as coisas, de condensar o tempo, de fazer talvez com que ele não passe tão depressa, né? E os faróis têm todo esse significado físico e metafórico. É lindo esse livro. Todas as citações que ela traz, todas as referências que ela traz, as histórias que ela conta nesse livro, acabam se tornando uma espécie de faróis, né, para a autora e para quem lê. Então é um livro bastante inspirador. Eu li ele bem devagarinho, e eu peguei ele naquele período ali que eu tava de ressaca literária, então eu tive que fechar, guardar um tempo e depois retomei, e aí fluiu, assim, foi uma experiência então, como eu posso dizer, diversa com o Caderno de Faróis. Mas a escrita da Jasmina Barreira, ela é envolvente, ela é simples, clara, e esse livro é inteligente, com muitas referências, então vale a pena conhecer. Outro livro que eu terminei de ler em dezembro foi esse, o Voladoras, da Mônica Orreda, que é um livro de contos dessa autora que eu virei muito fã depois do Mandíbula. Ele foi publicado pela Autêntica Contemporânea e essa tradução é da Silvia Félix também. Então, em dezembro eu terminei de ler 3 livros traduzidos do espanhol pela Silvia Félix, incrivelmente. Fiquei tipo, nem pensei, né? Quando eu reparei, todos traduzidos pela Silvia. Enfim, gostei muito do Voladoras, eu li com o Cris, meu amigo, e foi uma experiência bacana. Alguns contos eu gostei mais e outros menos, inclusive eu tava dando nota pros contos aqui, mas eu dei nota só pros primeiros, eu acho. Tudo 5, 4,5, 4, então contos incríveis que falam sobre assuntos que remetem a mulheres, às violências sofridas pelas mulheres em diversas fases da vida, e tudo num tom assim meio que de horror, né? São contos enriquecedores e são contos bem curtinhos, então olhem, é um livro bem curto. Tá nessa edição linda também, muito bonita essa arte que a Contemporânea colocou na capa. Eu já vou dizer o nome do artista para vocês.
Vou conferir aqui na ficha. A arte da capa é de Susa Monteiro, a ilustração. E a capa é de Alice Ball. A arte, então, é de Susa Monteiro. Achei muito bonita essa pintura. Fiquei muito fascinada pela Mônica Orreda. Ela se confirma como uma das minhas autoras contemporâneas prediletas, com toda certeza. A Mônica Orreda é equatoriana. E outro livro que eu terminei de ler no mês de dezembro foi A Casa da Rua Mango, da Sandra Cisneros. Outro livro traduzido, esse pela Natália Borges Polesso. A Sandra Cisneros, ela nasceu em Chicago em 54 e cresceu em 1954 e cresceu entre o México e os Estados Unidos. Então ela também tem essa veia latina muito forte, embora não seja uma escritora latina, né, tenha nascido nos Estados Unidos, ela viveu muito no México, tinha pais de origem latina, e esse livro conversa muito sobre esse contexto dos imigrantes nos Estados Unidos, de como era a vida daquelas pessoas naqueles bairros, do relacionamento dela com o pai, do relacionamento dela com a mãe. Ela vai contando muitas histórias, então é um livro assim com muitos recortes de histórias, e eu gostei bastante. Ela vai falando das pessoas conhecidas e de uma forma delicada, de uma forma muito bonita. O ensaio que tem no começo é uma das minhas partes preferidas do livro. Eu gostei muito, inclusive esse livro estava naquela minha listinha de próximas leituras que eu fiz ano passado. Então, e a introdução se chama Uma Casa Toda Minha. E eu gostei muito desse texto. Dessa vez, então, como eu tinha falado já, eu deixei para ler o texto de introdução no fim. Primeiro eu fui pro livro e foi muito bom ter deixado pro fim, porque nesse texto de introdução ela conta muito sobre ela, sobre a trajetória dela como escritora, sobre tudo que ela investiu e arriscou para se tornar uma escritora, e é muito inspirador, e foi bacana ter lido antes o livro mesmo e depois ter voltado para a introdução. Eu senti que, assim, algumas coisas talvez eu não ficasse tão surpresa, eu não me encantasse tanto se eu tivesse lido a introdução antes. Então foi uma decisão muito boa de ter lido primeiro o livro e por último a introdução. Esse livro foi publicado pela editora dublinense, a capa tá muito bonita também, muito chamativa. Foi o livro que eu levei para ler ali nos últimos dias do ano e foi muito bacana. E esses foram os livros que eu terminei de ler no mês de dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem uma curtida, deixem um comentário, compartilhe com alguém que você acha que pode gostar desses livros e dessas dicas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.